Então, o tema da pregação, né? Você beija os pés de Jesus, a marca de quem foi perdoado. Lucas 7,36. Essa história aqui, ela nos mostra uma reunião com várias pessoas em uma casa. Primeiro aqui nós temos um homem chamado Simão, que era fariseu, e ele que organizou essa reunião. Ele convidou várias pessoas ali para estar nessa casa e nesse banquete. Ele preparou um banquete e convidou várias pessoas. Nós temos aqui também nessa casa Jesus, né, o convidado ilustre dessa reunião. Provavelmente os discípulos de Jesus também estavam na festa. Que aonde que Jesus ia, eles estavam juntos. Temos também aqui outros convidados. Não estava só Jesus, os discípulos e o fariseu. Existiam outras pessoas também. Aqui nós vemos eles perguntando, né, quem é este que perdoa pecados? Então existiam outras pessoas também nessa reunião. E era o costume nessa época, pessoas não convidadas a participarem dessas reuniões e desses banquetes. Elas poderiam estar ali em volta da mesa, mas elas não participariam do banquete, elas não comeriam. Elas estariam ali encostadas na parede, ou na janela, ou na porta. Se fosse uma casa, se o banquete fosse servido numa varanda, com o quintal aberto, ou com ali o terreno aberto, as pessoas poderiam estar ali ao redor da mesa e participando, só para ouvir, ver o que estava acontecendo. Porque nessas reuniões tinham muitos rabinos, muitos mestres, e ali eles falavam da palavra de Deus, e os outros gostavam de estar presentes para ouvir os ensinamentos. E aqui nós vemos também nessa reunião uma mulher conhecida como pecadora. Ela também não foi convidada para o banquete, mas ela entrou naquela casa. E ela aqui possivelmente era uma prostituta. Toda hora o texto está dizendo, ela era uma pecadora, uma grande pecadora. Não era uma pecadora qualquer, era alguém conhecida na cidade. Então nós vemos aqui então essa reunião com várias pessoas. E eu gostaria hoje que você imaginasse como alguém que estivesse ali naquela reunião, ali presente. E no final do sermão, você respondesse para si mesmo, o que eu faria diante de Jesus? Qual seria a minha atitude diante de Jesus? Eu agiria como um fariseu, que era respeitado até na cidade, ou como aquela mulher pecadora que entrou ali como penetra naquela casa? Quem sou eu? O texto nos diz no verso 36 que um fariseu chamado Simão convidou então Jesus para banquetear em sua casa. E Jesus aceita o convite. Essa não foi a única vez que Jesus participou de um convite, de um fariseu, que chegou a comer na casa de um fariseu. A Bíblia nos mostra Jesus indo várias vezes na casa dos fariseus comer também com eles. Por quê? Porque Jesus tinha a intenção de salvar também os fariseus. A intenção de Jesus não era só salvar os piores dos pecadores, mas Jesus tinha a intenção também de salvar aqueles que achavam que não eram pecadores, que era o caso de muitos fariseus, e com certeza o caso desse Simão. Nós iremos ver que ele não se via como pecador. Jesus então também tinha essa intenção de estabelecer esse relacionamento com os fariseus. Por quê? Porque ele veio para todos. Ele veio para ricos, para pobres, ele veio para todo tipo de pessoa. E existem pessoas que elas não se acham tão ruins. Elas se acham pessoas boas. Elas dizem em seu coração, olha, a minha vida está bem organizada, eu pago as minhas contas em dia, eu não mato, não roubo, eu sou bem visto na sociedade, na minha família. E aí, isso nos leva muitas vezes ao perigo de achar que nós merecemos o céu, que nós somos bons diante de Deus. Porque nós, ao invés de comparar com Cristo, nós nos comparamos com um assassino, com um traficante ou com uma prostituta. Então, diante desse padrão moral do mundo, eu posso correr o risco de achar que eu sou bom e sou merecedor do céu. E esse talvez seria o caso desse fariseu. Ele se achava melhor do que aquela mulher. Esse é o caso também de muitas pessoas consideradas hoje como desigrejados. Por que muitos desprezam a igreja? Por que muitos desprezam também o culto? E eles dizem, eu posso adorar a Deus em casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque eles se acham bons.
Muitos desigrejados, né, eu não estou dizendo todos, porque tem uns que passam um período, né, assim, porque não acham uma igreja bíblica. Mas eles sempre estão procurando uma igreja, estão visitando. Mas tem pessoas não, que ela não quer de fato participar de uma igreja, ter comunhão com o povo de Deus, porque ela se acha melhor do que os outros. Para ela não existe pastor bom, porque ela conhece tudo, ela não tem nada para aprender. Ela se acha melhor do que os outros. É um tipo de fariseu. Então Jesus aqui, ele não veio apenas para pecadores terríveis, ele veio também para pessoas que se acham boas, pessoas que pensam estar acima das demais. Hoje nós temos uma visão diferente sobre os fariseus. Hoje nós temos a revelação dada por Cristo de que a maioria dos fariseus de sua época eram hipócritas. Mas essa não era a visão total das pessoas da época de Jesus. Hoje, então, entendemos que um fariseu é conhecido como alguém que vive o que não prega, né? É um hipócrita. Mas naquela época a visão era diferente. Os fariseus eram homens respeitáveis, eram homens que tinham boa condição socioeconômica e que tentavam viver segundo os mandamentos da lei de Deus. Eles tentavam. Paulo vai dizer, eles têm zelo, mas sem conhecimento, sem entendimento. Então os fariseus da época de Jesus, para muitos, eram líderes espirituais. Eram homens que faziam jejuns, homens de oração, homens que conheciam a Torá, conheciam a lei de Deus. E por muitos, não por todos, mas muitos o admiravam. E Jesus então resolve ir na casa desse fariseu que era respeitável em sua geração. Interessante que no Antigo Testamento nós vemos algo parecido com esse fariseu. Esse fariseu convidou quem? Jesus para estar no banquete. Mas esse fariseu, nós iremos ver que ele não deu honra devida a Cristo. No Antigo Testamento, nós vemos Abraão recebendo Jesus. No Antigo Testamento, em uma teofania. Abraão está lá na porta da tenda e de repente aparecem 3 homens. E um deles, o texto vai dizer, lá no Antigo Testamento, que era o Senhor. Era Jesus Cristo. No Antigo Testamento, uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E Abraão, ao reconhecer que era o Senhor, Abraão pediu para Sara fazer bolo, preparar pão. Pediu para os seus servos trazerem ali leite. Hoje tem gente que não gosta do leite, né? Mas Deus tomou leite. Leite, queijo, pão, carne de bezerro novo, que seria uma carne mais macia. Um bezerro novo, ele tinha a carne mais macia. Então, seria a melhor forma de honrar alguém. Ao invés dele desonrar como esse fariseu, Abraão, ele honrou Deus nesse encontro, com esse banquete. Hebreus 13:2 vai dizer: não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Olha que interessante. Às vezes nós abrimos a porta da nossa casa para as pessoas ir lá nos visitar, e às vezes pode ser anjo, e você nem percebeu. Passou na sua casa e é um anjo. Vamos agora para a próxima cena. Então nós vimos aqui um pouco sobre o fariseu. Vamos ver aqui um pouco sobre a história de outra personagem. O verso 37 vai dizer: e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, chorando a seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Então essa mulher aqui, ela é identificada por toda a cidade como uma mulher que não prestava. Era uma mulher pecadora, desprezada pela sociedade. É bem provável, como eu disse, que seria uma prostituta. Apesar do texto não informar, mas muitos comentaristas, eles concordam que seria sim uma prostituta. E uma possível realidade na vida dessa mulher pecadora. O texto vai dizer que essa mulher ouviu falar que Jesus estava na cidade. Então ela conhecia Jesus. Ela sabia o que Jesus havia feito. Essa mulher ouviu da fama de Jesus.
Essa mulher com certeza ouviu falar que Jesus havia ressuscitado o filho único de uma viúva. Essa mulher ouviu essa história maravilhosa de compaixão de Cristo para com uma mulher que estava desamparada. E com certeza, através desses testemunhos, desses milagres que Jesus estava fazendo, essas histórias mexeram com aquela mulher pecadora. Com certeza o Espírito Santo estava trabalhando em seu coração. E ao saber que Jesus, esse Jesus que teve compaixão por uma mulher viúva, que Jesus olhou com misericórdia para ela, essa mulher disse: esse homem merece toda a honra e toda a glória. E ele está na minha cidade, hoje é o dia de eu ir lá louvá-lo também, de adorá-lo, porque esse homem merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. A nossa sociedade não se preocupa muito com as mulheres. Eu sou uma delas, né? Aqui estou interpretando a mulher, e talvez ela se colocou na pele daquela viúva, porque muitas mulheres que ficavam viúvas e não tinham mais marido nem filho, muitas iam para o caminho da prostituição. E talvez essa mulher prostituta se colocou no lugar daquela viúva e viu que Jesus não deixou ela chegar nessa situação. Então ela se compadeceu, ela sentiu algo diante daquela história, então ela vai lá ao encontro de Jesus, ela fica sabendo que Jesus está na casa desse fariseu, e de repente ela está indo lá para honrar Jesus, e ela começa a observar o acolhimento de Jesus pelo fariseu. Imagino eu que ela começou a ver a cena. Ela sabia que alguém que merecia a honra deveria receber um beijo no rosto, um ósculo santo, deveria oferecer água para lavar os pés, deveria receber o convidado de honra com um óleo sobre a cabeça. E ela começa a olhar aquilo e ver Jesus sendo desonrado. Acredito eu que aquela mulher ficou indignada ao ver aquela cena, ao ver aquela desonra. E eu pergunto para você, você fica indignado quando alguém desonra o seu mestre? Quando alguém fala absurdos sobre Jesus Cristo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja na internet? Você compra a briga, né? Você defende o seu mestre, né? Porque às vezes nós ficamos indignados quando alguém fala mal da nossa mãe, do nosso pai, mas quando é de Jesus, quando é de Deus, às vezes a gente finge que não ouviu. Mas nós vemos aqui que essa mulher não, ela ficou indignada ao ver a desonra que Jesus estava recebendo. E de repente então, a mulher ao ver isso, ela entra na casa do fariseu, mesmo sem ser convidada. Era comum naquela época que quem dava um jantar mantivesse então as portas abertas e que as pessoas pudessem entrar. Os penetras, né, esses que entravam sem ser convidados, eles ficavam então em torno da mesa. E som. Foi? Então, eles entravam, né, os penetras, eles entravam na casa, mas eles não participavam da mesa, eles ficavam em volta, ouvindo e ali prestando atenção. Eles talvez poderiam comer depois que todo mundo fosse embora, né, o que sobrava, muitos ali comiam. E isso então era normal, era uma coisa normal para aquela época. E as pessoas daquela época, elas não comiam em cadeiras, né? A mesa daquela época não era como as mesas que nós temos hoje, onde você põe uma mesa mais alta, e aí você tem as cadeiras em volta, né? Eu até coloquei a imagem. Leonardo, dá para você pôr a imagem aí? Tem uma imagem de como era, né, a mesa daquela época. Naquela época, eles se sentavam no chão, num tapete, ou em almofadas. Está bem escuro, mas acho que dá para ver um pouco, né? Então era mais ou menos daquela forma a mesa onde Jesus estava, ali na casa do fariseu. Eles sentavam, eles colocavam o braço esquerdo na mesa e iam comendo com a mão direita e os pés ficavam para trás. E aí essa mulher, ela chegou ali então na parte de trás para lavar os pés de Jesus com lágrimas. E aquele frasco ali era o frasco, o vaso de alabastro, né? Que é onde tinha o perfume muito caro da época.
Então era diferente das mesas de hoje. E então nós vemos esse cenário, essa é a cena. Essa é a cena onde eu e você estamos. Você está indo dentro da casa ou você já saiu da casa? Você está dentro da casa? Você está participando, você está prestando atenção nos detalhes? São muitos detalhes. Então, repare que essa cena também, nesse título de informação, você se lembra quando a Bíblia fala que lá na parábola do homem que está lá no inferno, que ele está sendo atormentado, e aí ele olha para o outro lado e ele vê o Lázaro no seio de Abraão. Por que é seio de Abraão? Porque ele está daquela forma ali. Ele está inclinado, né, no peito de Abraão, no seio de Abraão. É por isso que João ele ficava reclinado sobre o seio, o peito de Jesus. E era dessa forma então que Jesus estava ali naquela festa. E enquanto ali Jesus está, uma mulher então entra na casa do fariseu. E ela agora vai em direção aos pés de Jesus, começa a chorar sobre eles, e aí começa a enxugar com os seus cabelos. Depois ela começa a beijar os pés de Jesus e depois derramar esse perfume caríssimo aos pés de Jesus. Então o objetivo dessa mulher era o quê? Honrar Jesus. Era demonstrar o seu amor. Era louvá-lo. E tudo isso ela faz continuamente. O tempo verbal aqui é contínuo. Aqui não está dizendo, ela chorou, lavou, enxugou e beijou, não. Aqui está dizendo, ela molhava, ela enxugava, ela beijava e ela ungia. Porque para molhar e lavar o pé de Jesus, deveria ter muitas lágrimas. E ela estava ali a todo momento fazendo isso. Chorava, molhava, enxugava, beijava e ungia, constantemente. Ela se derramava nos pés de Jesus. Ela era uma mulher pecadora da cidade, uma pecadora conhecida. E naquela hora então, as pessoas começam a olhar aquela cena e começam a estranhar. Que coisa estranha. Uma mulher aqui nessa reunião fazendo essa coisa, está aqui molhando, chorando nos pés de um homem, enxugando com os cabelos. Por que ela não trouxe uma toalha? Ela está enxugando com os cabelos. Que coisa estranha. Infelizmente, hoje também, muitas pessoas estranham quando alguém entra na igreja e se derrama aos pés de Jesus. Não mudou. Pessoas estranham quando alguém bate palmas no culto, quando levanta as mãos. Pessoas estranham isso, ao ver as pessoas se derramando aos pés de Jesus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estranham em ver alguém chorando durante a pregação, se derramando. Estranham quando as pessoas dizimam e ofertam na casa de Deus. Elas dizem, isso é bobeira, isso é bobagem, para que isso? Jesus não precisa. Se essas mesmas pessoas estivessem na casa de Simão, o fariseu, vendo essa cena, eles também diriam a mesma coisa. Que bobagem, que coisa estranha, para que isso? O texto nos diz, no verso 39, mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que o que está tocando e que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora. O fariseu, aqui ele não julga apenas a mulher, como uma mulher pecadora, ele julga também Jesus. Ele não fala para as pessoas, mas no seu coração, ele pensa e peca, e julga Jesus, dizendo que ele é um falso, que ele é um impostor, que ele não é profeta. Ele não falou em voz alta, ele não falou para as pessoas, ele falou consigo mesmo. Assim como eu e você muitas vezes fazemos. Nós matamos as pessoas no coração, xingamos as pessoas no coração, julgamos segundo a aparência as pessoas. Nós muitas vezes somos assim. E ele disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta. E está tocando nele, porque é uma pecadora. No pensamento, então, ele descarta a mulher e descarta Jesus. No pensamento, ele chega à conclusão que a mulher não presta de fato e que Jesus não é um profeta, como dizem por aí. Simão pensou, onde já se viu alguém deixar ser tocado por uma mulher pecadora, por uma prostituta? Se Jesus de fato fosse profeta, Jesus ia exortar essa mulher e escorraçá-la.
ia mandar parar com aquilo. Então, no coração, Simão pensou que ele era um pecador. Alguém que não era profeta. E após então esse pensamento de Simão, Jesus se dirige ao fariseu, no verso 40. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia desse fariseu. Ele acabou de dizer no seu coração: esse daí é falso profeta. Esse aí não é de Deus, não. E aí Jesus faz uma pergunta, e o que ele responde? Com hipocrisia: dize-a, mestre. Dize-a, mestre. Aí Jesus começa uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Mas qual deles, aí Jesus faz uma pergunta, né? Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus diz, elogia ele, né? Avaliastes bem. Então Jesus usa primeiro essa parábola para mostrar sim que ele era profeta. Através dessa parábola, Jesus vai desvendar o coração desse Simão fariseu. E aqui nós vemos nessa parábola que tinham 2 pessoas, e essas 2 pessoas adquiriram uma dívida, né, de um certo credor. Um tinha uma dívida menor e o outro tinha uma dívida maior. O texto diz aqui que um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Né? Cada um ganha aí por dia um valor, multiplica o seu dia. Mas vamos colocar aqui que um dia de trabalho fosse 100 reais. Então, o primeiro devedor, ele devia ali 50 denários. Então, 50 denários equivale a 5 mil reais. Ele tinha uma dívida de 5 mil reais. O outro devia 500 denários. Então, ele tinha uma dívida equivalente a 50 mil reais. Uma dívida menor e uma dívida maior. Mas repare aqui que uma coisa liga os dois. Nenhum dos dois tinha como pagar. Não importa se um devia pouco e o outro devia mais. Os dois não tinham condições de pagar. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias atuais essa parábola, seria mais ou menos como se você morasse de aluguel e aí você atrasou vários aluguéis, aí você perdeu o trabalho, você não está conseguindo, você trabalha é autônomo, fecha contrato e não teve contrato nenhum, e aí sua dívida começou a aumentar, o cartão de crédito aumentou, você fez um empréstimo, não conseguiu honrar em pagar o empréstimo, e aí você se endividou. Um 5 mil, o outro 50 mil. E aí o que acontece? Você já refinanciou a dívida, não conseguiu pagar, já refinanciou 2, 3 vezes, né? Com o carro é assim, né? Chega na segunda, terceira, eles não querem mais refinanciar, não, eles querem tomar o seu carro. Então vamos dizer, você chegou lá no banco, e aí eles apertam você. Olha, não tem como mais refinanciar. Ou você paga, ou vai dar busca e apreensão. Ou, se você mora de aluguel, você vai ser despejado. E aí o que acontece? O dono do banco, o gerente do banco diz: pode ficar tranquilo, a dívida está paga. Vai em paz. Pode ficar tranquilo, você não precisa pagar mais nada. Com certeza você ficaria grato. Com certeza você indicaria esse banco para outras pessoas. No caso de Jesus ainda é maior. Aqui não fala nessa parábola, mas se você analisar a obra de Cristo, Cristo pagou a nossa dívida, né? Se Cristo fosse esse banqueiro, esse gerente de banco, ele diria para mim e para você: olha, a dívida está paga, mas tem outra coisa. Aqui tem uma casa aqui que o banco está te dando agora, né? Que é a nossa morada no céu, a nossa mansão celestial. Então é mais ou menos isso que Jesus está querendo mostrar, que todos nós temos uma dívida. Uns têm uma dívida maior, outros têm uma dívida menor, mas nenhum desses dois poderiam pagar. Era uma dívida impagável, não tinham condição. E aí Jesus termina perguntando: qual dos dois amará mais? Qual dos dois? E Simão responde: aquele, penso eu, que devia mais. Então aquele vai amar mais. Então nessa parábola, Jesus Cristo, ele está colocando Deus como credor, Deus como esse a quem todos os homens devem absolutamente todas as coisas,
nós devemos tudo a Deus, tudo é dele. E Jesus está colocando a mulher pecadora como aquela mulher que deve 50 mil reais. E o fariseu, aquele que deve 5 mil reais. É curioso porque Jesus está admitindo que existem pessoas que têm uma dívida maior e outros uma dívida menor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que algumas pessoas, entre aspas, nasceram na igreja. São filhos de crente às vezes. Eles não se desviaram completamente. Eles não foram tão fundo no pecado. Se mantiveram na linha. Não fizeram pecados escandalosos contra o Senhor. Então esses são os que têm 5 mil de dívida. Uma dívida menor. Agora já existem outros que foram para o mundão, como as pessoas dizem, foram para o mundão. Se aprofundaram no pecado, às vezes até nasceu na igreja, mas se desviou. Se afastou da igreja e foi tão profundo no pecado, aonde a sua dívida agora é de 50 mil. Mas uma coisa une esses dois devedores: nenhum dos dois tem condição de pagar. Todos precisam da graça. Então não sei qual é a sua posição, não sei quão fundo você foi no pecado, mas a sua dívida é igual a daquele que deve menos. Se a sua é maior, a sua a dívida é impagável. Não tem como pagar. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo para quitar essa dívida. Você pode, então, ter nascido na igreja, não viveu de forma escandalosa. Talvez você foi tão profundo no pecado. Mas você também precisa do perdão de Deus. Se eles disserem, vamos dizer aqui também, que você é alguém que foi tão fundo no pecado, e você diga para si mesmo: acho que Deus ele não me perdoa mais não, porque eu fiz tanta atrocidade. Talvez você é como essa prostituta, como alguém que foi tão profundo no pecado e pensa que Deus não vai te perdoar. A Bíblia nos mostra que não importa o quão fundo nós vamos no pecado, Cristo está ali pronto para nos perdoar, Não importa se você tem uma dívida de 5 mil, de 50 mil, de 1 milhão, de 1 trilhão, Cristo, Ele nos perdoa. Basta apenas nós crermos na obra dEle, no perdão dEle, se arrepender dos nossos pecados, e Ele irá nos perdoar. Jesus então termina essa parábola com uma pergunta: qual dos dois, Simão, vai amar mais o credor? Quem foi perdoado de 5 mil ou quem foi perdoado de 50 mil? E a resposta era uma resposta óbvia. Jesus, na verdade, fez uma armadilha para pegar Simão, porque ele não estava conseguindo enxergar que ele também era devedor, que ele também precisava do perdão de Deus. E aí ele responde, eu acho, eu creio, eu suponho que seja aquele que devia mais, esse foi que ama mais, que foi mais perdoado. Então preste atenção, Jesus está dizendo isso, fazendo isso com amor. Aqui o intuito de Jesus não é escrachar, não é expulsar o fariseu do reino de Deus. Não, a intenção aqui nos parece que Jesus ele está querendo ganhar o fariseu. Ele está querendo que o fariseu abra os olhos. Ele estava olhando com um julgar errôneo para aquela mulher, mas ele não estava olhando para si mesmo. Ele não estava enxergando o seu pecado, e Jesus está querendo abrir os olhos deles para que ele enxergue o seu pecado. Simão, você é esse homem de 5 mil, e você também precisa do perdão. Você precisa. Então nós vemos aqui que Jesus está agindo com amor, com graça, com misericórdia, até com a vida desse fariseu. Ele expõe aquele fariseu, Agora, no verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Agora, Jesus, ele olha para Simão, ele olha para a mulher pecadora, e olha agora para Simão. E ele pede para Simão olhar para a pecadora, e agora Jesus começa a desvendar o coração de Simão, para que ele se arrependa. Jesus então começa a fazer algumas perguntas, depois da parábola, e perguntar para Simão: Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Jesus então começa a pontuar e aplicar a parábola na vida de Simão. Por quê? Porque era totalmente falta de educação não oferecer água para lavar os pés do convidado. Quanto mais honrado fosse o hóspede, mais você deveria ter essa obrigação. Se fosse um rabino, um mestre,
como ele disse que Jesus era um mestre, ele deveria beijar Jesus no rosto. Ele devia dar o ósculo santo. Por quê? Por que precisava da água, né? Que primeiro estou falando da água aos pés. Ele deveria dar a água aos pés. Por quê? Porque naquela época não existia tênis. As ruas não eram asfaltadas. As pessoas andavam quilômetros a pé. Era de chão batido. Os animais, cavalos, jumentos, camelos, eles defecavam nas estradas. Então misturava o barro, imagina quando chovia, misturava o barro com fezes, com urina, e eles andando, né, a pé de sandálias. Então o pé ficava muito sujo. E aí Jesus está indo para um banquete, comer à mesa, e os pés estão sujos. Era necessário lavar os pés. É a mesma coisa hoje, se você, né, andar de Havaianas aí o tempo todo, seu pé vai ficar sujo. Mas naquela época era pior ainda. E Simão não faz isso. Ele não providenciou água. Você lembra quando Jesus, ali antes da última Páscoa, ele vai lavar os pés dos discípulos? E aí Pedro disse para Jesus: Mestre, eu não vou fazer isso. Não posso, o Senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala: se você não deixar eu lavar o seu pé, você nem tem parte comigo no reino de Deus. Aí Simão, ele disse, né, pode me lavar o corpo inteiro. Aí Jesus fala: não precisa, você já foi lavado pela água, né, pela palavra, não precisa, apenas os pés. Por que Simão, por que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés? Porque era o trabalho de um escravo. Era um trabalho de um escravo. E Jesus estava fazendo aquilo. Então Simão não estava providenciando essa honra a Jesus. Mas enquanto isso, a mulher pecadora, ela faz diferente. Ela, ao invés de oferecer água, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela começa então a enxugar com os cabelos. Usou o seu cabelo como uma toalha. Então aquela mulher, ela não está importando com a sua honra. Porque naquela época, as mulheres andavam com cabelos amarrados. E elas soltavam os cabelos para o marido. E isso dava até divórcio. Se alguém soltasse o cabelo em público ou diante de outro homem. Mas aquela mulher não estava nem um pouco preocupada com a sua honra. Ela estava preocupada em adorar a Deus, em exaltá-lo e em honrá-lo, né? Diferente do Simão fariseu. Segunda coisa, Jesus ele fala para Simão, ali no versículo 45, Simão, você não me recebeu com um beijo na face. Então, como eu disse já, né, era costume da época, e se você olhar na Bíblia, né, é até uma instrução, né, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com um ósculo santo. Então os judeus, eles faziam isso naquela época, para honrar o convidado. E aí Simão, ele não fez isso. E ao invés de Simão fazer isso, a mulher estava fazendo isso, honrando Jesus com um beijo, mas não com um beijo no rosto, com um beijo nos pés. Estava ali, aos pés de Jesus, honrando ele. Né? Ela vai dizer, ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar-me. Estava todo o tempo honrando Jesus com os seus pés. Terceira acusação de Jesus, diante da falta de honra do Simão fariseu. O verso 46 vai dizer, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Também um costume da época. Alguém que chegava, recebia esse cheirinho, esse perfume, né? esse óleo, né? Esse azeite sobre a cabeça. Um frescor, ó, usava de alguma forma lá, ou para passar talvez numa ferida. E Simão também não honrou Jesus com esse azeite. Essa mulher, pelo contrário, ela não usou um azeite, ela usou um perfume caro, né? E colocou ali, não sobre a cabeça de Jesus, mas sobre os pés de Jesus. Aí Jesus explica o que estava acontecendo para Simão. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Simão, era para você ter me honrado e você não me honrou. Você tem que aprender com essa mulher pecadora. Note aqui que Jesus então estabelece uma relação muito clara entre o tanto que você ama e o tanto que você recebe o perdão. Sabe por que as pessoas às vezes não amam a Deus de verdade? Porque não amam a Cristo? Porque elas não conseguem enxergar o seu pecado.
Elas não conseguem entender o perdão de Deus. Elas não conseguem glorificar a Deus, ser grata a Deus pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Elas não conseguem entender que o pecado dela é grave, que o pecado dela é algo horrível diante de Deus. Então ela não consegue enxergar a gratidão a Deus. Então ela não ama. Agora, quando alguém tem convicção de pecado, ela, em gratidão a Deus, ela vai amar a Deus. Por que muitas pessoas não amam? É porque elas não têm convicção de pecado. Muitos são como o fariseu, como Simão, que não se vê como um grande pecador. Vê como alguém que tem algumas falhinhas, mas dá para melhorar. O apóstolo Paulo, o grande pregador de todos os tempos, missionário, ele em sua carta vai dizer: eu tenho para mim que eu sou o principal dos pecadores. E hoje muitas pessoas não se veem como pecadores. Então lembra da pergunta que eu fiz no início? Você é mais parecido com o Simão fariseu? Você está na casa, você está vendo toda aquela cena. Você se identifica mais com o Simão fariseu, que acha que tem poucos pecados e que os seus pecados passam desapercebidos dos olhos de Deus? Ou você se vê como essa mulher pecadora, que está cheio de pecados, que os seus pecados são horríveis diante de Deus, e por conta de entender e ter convicção de pecado, você ama a Deus com todo o seu ser. Você não se importa com o que os outros vão dizer. Você não se importa de ser chamado de cristão atrasado, de alguém ignorante. Você não se importa. Você não se importa de ser chamado de religioso, porque a Bíblia condena aqui a religião falsa. Agora, se você segue a Cristo, se você ceia, se você participa de culto, se você ora, se você lê a Bíblia, isso é uma religião. Existe a religião verdadeira e a religião falsa. O que a Bíblia condena é a religião falsa, que era dos fariseus. Mas se você ama a Deus, se você ama a Cristo, você não está preocupado com o que irão falar de você, quando você declarar que ama a Cristo, quando você viver para Cristo. Por exemplo, você vai no culto todo domingo, aí as pessoas dizem que você é muito crente. Você não precisa ir todo domingo, não precisa ir dia de semana, não precisa ficar indo nas reuniões da igreja. Você está muito bitolado. Né? Sabe o que eu vejo? Uma pessoa que não negligencia, né, que não despreza o culto, que não despreza a palavra de Deus, que não despreza as coisas espirituais, isso é sinal de uma pessoa que tem convicção de pecado, de quem ela é. E ela ama a Deus. Ela demonstra isso através da sua vida, da sua devoção a Deus, da sua leitura bíblica, da sua oração, da sua meditação, da sua comunhão com os irmãos. Ela ama as coisas de Deus. Isso mostra que ela foi muito perdoada. Ela tem convicção disso. Porque então essa mulher entendia que foi perdoada. Ela tinha essa consciência que era desprezível. Ela tinha essa consciência de que não merecia atenção nenhuma de Jesus. Ela sabia que ela não merecia estar na presença de Jesus, mas Jesus aceitou ela. E Jesus honrou ela. Ela teria o direito, né, de fazer, de não merecer aquilo. Ela não tinha o direito, na verdade. Então, qual a evidência de que ela foi muito perdoada? É porque ela muito amou. Ela muito amou. Ela não foi perdoada porque ela amou. É porque ela foi perdoada que ela amou. Não sei se você está conseguindo entender. A salvação é pela graça. A salvação pela graça é mediante a fé. É a obra de Deus no nosso coração para nós amarmos a Deus. Ela só amou a Deus porque primeiro ela foi perdoada. Porque primeiro ela teve fé em Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo trabalhou nela. O Espírito Santo trabalhou nela, então ela passou a amar. O amor evidenciou que ela recebeu o perdão. E se a sua vida for analisada, fica claro o quanto você foi perdoado? Se as pessoas olharem para você, elas verão a sua devoção a Jesus Cristo, a sua devoção a Deus, o seu amor a Deus. Por exemplo, você se emociona no culto? Quando os louvores estão sendo entoados. Você já chegou a chorar no culto? Você já chegou a agradecer a Deus por mais um dia? Agradecer esse momento? Essa mulher estava chorando. Você, quando louva a Deus, você se entrega
de forma verdadeira? Você se derrama? Ou você fica preocupado com quem está do seu lado, com o que as pessoas vão dizer, né? Ou você se derrama, você não está nem aí para o que as pessoas vão dizer. Se precisar, eu levanto a mão, se precisar, eu grito, se precisar, eu dou glória a Deus, se eu dou aleluia, eu não estou nem aí. Porque meu Cristo merece tudo isso e muito mais. Isso é pouco que eu faço. Você se vê assim? Você sente alegria em ouvir a palavra de Deus? Em ver Cristo sendo anunciado pelas Escrituras? Você de fato vive para a glória de Deus durante a semana? Você abre a Bíblia durante a semana? Você se alimenta durante a semana? Você ora durante a semana? Você pensa nas coisas de Deus durante a semana? Ou a sua vida espiritual é só no domingo? E olha lá quando é no domingo, né? Porque você ocupa o domingo inteiro com um monte de coisa e aí dá o seu domingo para Jesus só das 6 até as 9h30 no máximo. Aí depois já esqueceu de Jesus. Chegou em casa, aí Jesus para mim acabou. É 1h30 só que você pensa em Jesus? Essa mulher aqui estava o tempo todo, a reunião toda, ali adorando Jesus, se derramando, rasgando seu coração. E nós no culto passamos o tempo todo com essa mesma motivação, adorando a Deus. Eu não quero perder nenhum segundo do culto a Deus, porque eu sei que Cristo está no meio de nós. Ou você vive como um fariseu, que até convida Jesus para ir na sua casa. Ele convidou, ele fez alguma coisa. Você faz alguma coisa. Você vem só no domingo. Durante a semana, você não está nem aí para Jesus. Quem somos nós? Será que fica claro? Se Cristo olhar para nós, o que Ele verá? Ele verá um fariseu como Simão? Ou Ele verá uma mulher como uma mulher pecadora, mas que reconhece que Cristo é o Senhor? Que Cristo é o Senhor. E para encerrar, no verso 48, Jesus então disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Vai em paz. Vive em paz. Caminhe em paz. Viva com a honra de ter sido perdoada. Só quem é perdoado pode ter essa paz. Muitos buscam a paz através de uma consulta aos psicólogos. Eles vão lá, estão com um trauma, estão tristes, depressivos, eles querem encontrar a paz em um consultório, em um remédio. Mas a verdadeira paz só é dada àqueles que recebem o perdão de Deus. Um psicólogo, ele pode ouvir a sua queixa, o seu trauma, a sua cicatriz, mas ele não tem o poder de resolver o problema, de curar essa ferida, de curar esse trauma, de curar essa falta de paz. Ele não tem poder, só Cristo tem poder para transformar tudo isso. Então que eu e você possamos viver como essa pecadora, Não no fato de viver em pecado, mas no fato de reconhecer quem é Cristo, que Ele é o nosso Senhor. E para finalizar, eu leio aqui o Salmo 2:12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Aqui fala de beijar, fala o quê? De honrar. Era o que aquela mulher estava fazendo. Que eu e você, possamos viver para honrar o nosso Messias,